Mano, sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira de aula de geografia. Tivemos aí uns dias parada, né, nos nossos vídeos, nas nossas aulas, porque a gente estava fazendo atividade avaliativa, não é mesmo? Fizemos trabalho na semana retrasada, fizemos a atividade, a prova na semana passada, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria, tá? É, nós estamos lá no livro, para quem tem o livro aí, é a página 59, capítulo 4, do tema. Eu me perdi aqui, gente, no tema 2, tá? No tema 2 do livro, capítulo 4, página 59. Então, a gente vai finalizar aí o tema 2, que a gente estudou, vamos dar uma revisada aí, né? A gente estudou sobre os meios, a produção, né? Aí entra a produção tanto na área rural quanto na área urbana. Vimos a produção agropecuária, a produção industrial, né? E também a tecnologia implementada tanto na área urbana quanto na área rural e a questão do meio ambiente. Quanto que isso implica nos impactos ambientais, no uso dos recursos naturais, tá? Que é o que a gente vai ver agora, que é o capítulo 4, o uso desses recursos naturais pelas duas fontes produtivas, tanto da área rural quanto da área urbana, que é a parte industrial, tá? Então, nesse capítulo 4, que a gente vai ver hoje, é sobre exatamente o uso desses recursos naturais e os impactos do uso excessivo do nosso consumismo, né, que faz com que a indústria trabalhe cada vez mais para alimentar o nosso consumo, devido a gente viver no mundo capitalista, né, gente? Como isso vai impactar no meio ambiente e como a gente pode estar amenizando essa situação. Não só a gente, mas os governantes dos países, do mundo inteiro, tá bom? Então, nesse capítulo, vai finalizar, esse capítulo 4 vai finalizar o tema 2 que a gente estava estudando sobre economia, tá ok? Eu vou colocar aqui o livro para vocês, as páginas do livro. Só um instantinho, vou pegar. Tá aqui. Então, o nosso livro aí, essa aqui é a apostila, né, 7, que eu enviei para a turma, para as pessoas que não têm internet do 9º ano, né, eu enviei, que é a apostila 7. E aqui, como eu tiro cópia, né, que tem alunos que não têm o livro, eu coloquei aqui as fotos da página, que vai servir aí para vocês que também a gente acompanhar a aula, né? Mesmo para quem tem livro e também para quem não tem livro, tá? Então, aqui, recursos naturais e fonte de energia, que é o principal que faz mover, né, a produtividade. Né? O que move a produtividade, tanto na área rural quanto na área urbana, é o quê? O uso dos recursos naturais e as fontes de energia, tá? Então, deixa eu aumentar isso aqui para ficar bem grandão para vocês, aí na tela, tá? E aqui, de início, a gente vai ver como que é essa cadeia produtiva, o que ela vai utilizar. Na semana passada, depois da avaliação, eu passei um vídeo, né? A história das coisas. E um vídeo muito interessante, até pedi para vocês fazerem um parágrafo explicativo, né? Do que vocês entenderam do vídeo. Era exatamente um vídeo introdutório aí dessa matéria que a gente vai ver hoje, do capítulo 4. E naquele vídeo vocês vão perceber, né, de acordo com que eu fui explicando a matéria aqui, exatamente o que fala naquele vídeo, né? A cadeia produtiva, né, que alimenta o nosso consumo, devido a gente estar no sistema capitalista, e devido à globalização, né, esse sistema, essa cadeia produtiva, ela é seccionada, ou seja, várias partes do mundo, né, vários produtores para apenas um produto.
E a gente vai ver aí também que o nosso consumo exagerado, gera muito lixo, gera um excessivo uso dos recursos naturais, né, o uso de fonte de energia, e isso traz problemas ambientais, impactos ambientais até mesmo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, tá? Então, vamos lá. A cadeia produtiva deixa eu pegar a canetinha aqui. A cadeia produtiva, né? O que é a cadeia produtiva? Grande parte dos produtos que temos à disposição para nosso consumo é produzida em cadeias o quê? Industriais. Isso é a cadeia produtiva, tá? Por meios da transformação dos recursos naturais. O que a indústria faz que a gente estudou? Ela pega o recurso natural, transforma ele em um determinado produto e manda para o comércio. E o comércio vende aquele produto para os consumidores, que somos nós, tá? Mas a forma que esse recurso é utilizado, né, é que vai trazer, né, essencial para a continuidade da produção industrial ou acabar aquela produção industrial. Então, quanto mais recursos, quanto maior o nosso consumo, quanto maior a capacidade de consumo da gente, maior é a quantidade de recurso natural que tem que ser tirado da natureza para ser transformado na indústria, tá? Então, vai chegar um determinado momento, se isso for ser utilizado exageradamente, vai chegar um determinado momento que isso vai o quê? Acabar. E aí, como que a indústria vai produzir? Como que a economia vai funcionar? E atender os nossos pedidos, né, de consumidores para o nosso conforto. Então, a gente precisa pensar em preservar ou uma forma de diminuir a quantidade de uso de recursos naturais para diminuir esse impacto no futuro, tá? Até mesmo porque nós não vamos ficar aqui para sempre, temos nossos descendentes, e eles, como vão ter o nosso planeta, né, para sobreviver? É isso que a gente tem que pensar. Então, as cadeias industriais ou cadeias produtivas resultam na divisão do trabalho, né, gente? Como a gente tinha estudado sobre a indústria, eu expliquei para vocês, a indústria, para aumentar a sua produção, ela vai dividir ali o trabalho. Cada pessoa vai fazer o quê? Uma função, tá? Só que, pensando em termos de globalização, a gente pensa aí que cada indústria, cada país vai ter uma especialidade, que nós chamamos de DIT, né? Divisão Internacional do Trabalho. Então, cada país vai se especializar em determinado tipo de trabalho, tá? Em determinado tipo de cadeia produtiva. No caso do Brasil, a nossa cadeia produtiva está voltada todo para o setor primário da economia, agricultura, pecuária, extrativismo, tá? Que os nossos produtos da nossa cadeia produtiva vêm mais desse setor, tá? Então, nossa especialidade mundialmente dentro da globalização é o quê? O setor primário da economia, é agroexportador. E aí, resulta na divisão do trabalho e de acentuada interdependência entre os agentes econômicos, tá? São um complexo conjunto de etapas nas quais as matérias-primas passam por transformações, como eu falei com vocês, ó, transformações em diversos estágios, técnicas integradas, realizados por diferentes unidades, até se tornarem produtos acabados a ser distribuídos e vendidos para o consumo, que é o que eu já tinha falado com vocês, né? O que é aí... Ai, caramba, isso. O que é qual é o processo da indústria com os produtos, na cadeia produtiva. E a cadeia começa com a exploração, né, da matéria-prima, né, no seu local de ocorrência,
aonde ela está ocorrendo, e a matéria-prima pode ser de origem mineral, tá? Vegetal, agrícola ou de criação. Depende do que? Do produto que será necessário para inúmeros materiais, tá? Depende do que você quer produzir. Então, você quer produzir, por exemplo, uma cadeira de ferro, então você vai precisar de minério de ferro. Ah, você quer produzir lá, ter uma indústria de papel, então você vai precisar lá da celulose, que é vegetal, né? Ah, você quer uma indústria lá de frangos, né? Então você vai fazer uma indústria de frangos, que é a parte agrícola, a parte de criação. Ah, eu quero fazer uma indústria de soja. Então, a plantação de soja, a parte agrícola. Então, depende do que o país ou do que a localidade está pedindo, tá? Depois da cadeia de produção, depois ali que produziu na indústria, ela vai para a rede de transporte, que o transporte vai levar tanto para outras indústrias, quanto para o comércio, quanto também para o consumidor. Então, o transporte aí, esse produto, ele precisa ser distribuído pelo transporte, o transporte, as redes de transporte, ele é muito importante nessa cadeia produtiva, tá? Que é ele que vai o quê? Distribuir. Só que quem faz essa distribuição, né, essa organização da rede de transporte com a cadeia produtiva, nós chamamos de logística, que vai organizar esse trâmite de um transporte, dos caminhões, ou transporte menor, né? Enfim, é ele que vai organizar, é a logística, a pessoa que faz a logística entre o transporte e a cadeia produtiva, no caso a indústria, para o comércio e o consumidor, tá? Até chegar à nossa casa. Então, ao longo desse processo, na fabricação de um único produto, pode haver a participação de quê? Igual eu falei com vocês, dezenas de países e milhares de pessoas. Porque nós vivemos um mundo globalizado. Como é o caso, por exemplo, do nosso celular, né? O celular, a tela, por exemplo, foi fabricada lá na Coreia do Sul. A bateria foi fabricada no Japão. O modelo dele foi desenhado e produzido nos Estados Unidos. Enfim, cada país fez uma parte e depois a outra indústria, determinada indústria, pegou e juntou todas as partes e montou o celular para ser vendido ao consumidor. Então, assim como os aviões, todos os produtos, né? A maioria dos produtos hoje, eles são o quê? De dezenas de milhares de países, de pessoas que fabricaram aquele produto. Então, às vezes, a gente pega um produto em casa, uma roupa da gente até, a gente vê lá Made in China, ou vê um outro produto Made in Japan, Japão, ou do Brasil mesmo, da Argentina, enfim, uma infinidade de locais que esse produto pode ter vindo, tá? No contexto aqui, ó, tá vendo? Ó, da divisão internacional do trabalho. Essa divisão internacional do trabalho nós chamamos de DIT. Não tem como eu escrever aqui, mas se vocês quiserem puxar uma setinha aqui e no livro, tá? E escrever DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Porque cada país vai se especializar, como eu falei com vocês. Cada país vai se especializar em determinado produto, tá? Da cadeia produtiva. E para que uma cadeia produtiva funcione, né, a gente precisa de quê? O principal, né, é os recursos naturais, né, que seja como matéria-prima para ser transformada ou seja como fonte de energia. Então, os recursos naturais é a chave de tudo aí, tanto para a matéria-prima para a indústria, como também para fornecer energia
tanto para a gente quanto para a indústria, tá? Então, os recursos naturais é o mais importante. Se os recursos naturais são o mais importante, o que subentende? Nós precisamos pensar de alguma forma de diminuir a quantidade de uso dele, de impactos que a gente vai utilizar nele, para que a gente sempre tenha recurso natural para estar usando. E se a gente utilizar tudo, uma hora vai acabar e o que vai acontecer? Como que a natureza não consegue se recompor tão rapidamente para o nosso consumo? Só um minutinho, gente. Então, deixa eu voltar lá. Opa. Então, o desafio da atualidade hoje, da nossa atualidade, como eu falei com vocês, ó, o desafio é agir de forma o quê? Sustentável, né? Então, hoje o capitalismo, a produção industrial, a produção dos produtos tem que pensar, né, na questão, né, a produção da economia, ela tem que, a gente tem que desenvolver a economia, tá? Não pode parar, porque senão a economia, se parar, vem a pobreza. Então, tem que desenvolver a economia, mas ao mesmo tempo pensando nas gerações futuras. Então, você tem aí a solução para isso é as práticas o quê? Sustentáveis. Mas que práticas sustentáveis são essas? São uma das soluções para amenizar esses impactos, né? E aí a gente vai ver lá na próxima página sobre essas práticas sustentáveis que a gente pode estar fazendo, que o donos do meio de produção, os donos das indústrias, os donos das fábricas, né, nos países, no mundo inteiro, tem que pensar em como resolver, né, essa prática sustentável, tá? E a gente mesmo, consumidor, né, gente? A gente pode contribuir com isso aí. Garantindo o consumo mais eficiente de energia, olha aí, ó, e recursos. A gente precisa preservar a nossa fonte de energia e a fonte de recursos de matéria-prima, que tudo está relacionado aos recursos naturais, assegurando o menor impacto possível ao meio ambiente e à oferta desses recursos para gerações futuras. A gente tem que pensar também no quê? Nos nossos descendentes, né? Como é que vai ser se a indústria acabar com, né, se nós que estamos aqui, nossa geração, né, as crianças que ainda vão nascer ou que acabaram de nascer, que planeta que elas vão ter no futuro, quando elas tiverem a nossa idade, né? É isso que a gente tem que pensar. A gente vai acabar com o planeta todo e eles, né? Aí a gente tem que pensar nessa possibilidade de estar tentando preservar aquilo, os recursos naturais para gerações futuras. E as gerações futuras, a mesma coisa para as próximas gerações. E assim a gente vai preservando a nossa espécie humana, tá? Aqui tem algumas fotografias de meios de produção até o produto final. Olha aqui, ó. Primeiro, até chegar na produção, até chegar ao produto final, que é a panela, olha aqui, ó. Primeiro se extraiu o minério, tá? Depois foi para a indústria siderúrgica, que a gente chama de siderúrgica, que é a fundição, tá? Desse minério, vai pegar esse minério, vai aquecer ele, vai colocar numa forma, né, de acordo com o que você deseja, e vai ter aí o seu produto. Depois esse produto vai ser lapidado, laminado, para depois ser colocado lá na loja para ser vendido. Olha aí a panela, tá vendo? Sendo comercializado. Então, tem todo um processo, uma cadeia produtiva, tá? Então, gente, falando aí da questão de energia, que é um dos principais fatores aí para fazer essa cadeia produtiva funcionar, né? Primeiro os recursos, a matéria-prima, e precisa também da energia. Lembre-se, ambos, tanto a matéria-prima quanto a energia, vem da onde? Da natureza, que é os recursos naturais. Então, vocês podem até anotar aí, ó,
recursos naturais, está na outra página, né? Depois eu peço coloco lá no grupo para vocês. Ó, recursos naturais. Aqui, ó, esse parágrafo aqui, ó. Esse aqui, ó. Que é, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É o 5º parágrafo, tá vendo? Esse parágrafo aqui é muito importante, que resume tudo, tá? Então, a importância dos recursos naturais. Independente se ele é matéria-prima, vai servir como matéria-prima ou vai servir como energia. Então, a importância dos recursos naturais para a cadeia produtiva é exatamente isso. Matéria-prima e energia, tá? Então, agora a gente vai ver essa questão do setor energético. Como que a energia é tão importante para a cadeia produtiva aí, tá? E, nesse caso, nós vamos ver a matriz energética mundial. Depois a gente vai ver do Brasil, tá? Primeiramente, a gente vai ver a matriz energética mundial. Qual tipo de energia, né? Qual recurso natural que mais utilizamos para gerar energia, tá? E aí, essa energia, ela vai desencadear tanto para fazer as indústrias funcionarem, quanto também para o transporte funcionar, tá? As duas coisas. Como que fazer a indústria funcionar? Com a energia elétrica. E como fazer o transporte funcionar? Como combustível, tá? Então, essa energia para esses dois fatores. Como eu falei com vocês, a rede de transporte também faz parte da cadeia produtiva. Então, tem que fazer os dois funcionarem, tanto elétrica quanto combustível. E o que é realmente energia? A energia, ela pode ser definida com a capacidade de produzir o quê? Movimento. É igual o nosso corpo precisa de energia. E o que faz gerar energia no nosso corpo? O nosso alimento. Quando a gente se alimenta, a gente ganha o quê? Energia. Né? Aí, entrando na parte de ciências aí, né, está totalmente relacionado ao ganho de quê? De calorias através dos alimentos, vindos aí os açúcares, tá? Então, o açúcar vai virar gordura, que vai virar armazenamento de energia para o corpo, que vai usar essa energia para o quê? Se movimentar. Né? Às vezes, quando a gente está sem energia, né, tá batido, cansado, é porque a gente tem que se alimentar, tá faltando alguma proteína, algum nutriente no seu organismo, tá ok? Então, a energia, ela pode ser definida como a capacidade de produzir o quê? Movimento. Ou seja, o corpo, o objeto, deixa de ser estático, parado, né? Ele passa a ser o quê? Dinâmico, porque ele se moveu. Então, a energia é a capacidade de gerar movimento. Ela pode ser transferida, tá? Ela pode ser transferida ou transformada, né? Tanto você pode transferir energia, quanto transformar energia. Ou seja, vamos explicar isso aí. Transformar em energia é você pegar o material lá na natureza, ou seja, o recurso natural, e transformar aquele material em um tipo de energia. Ou você pode pegar também a água, né, da natureza, dos rios, e fazer as turbinas de uma hidrelétrica funcionar. Então, você vai transferir a energia daquele movimento das turbinas para o gerador, né, que vai transformar essa força das turbinas em funcionamento, né, que a água vai fazer força, né, nas turbinas para ela girar, e ao girar ela está fazendo força, ela está fazendo um trabalho. Esse trabalho vai gerar uma energia. Essa energia vai ser captada pelo gerador, e o gerador vai transformar isso em energia elétrica, tá? Então, isso é uma energia transferida. Já uma energia transformada é quando você pega, por exemplo, que é o que a gente vai ver aqui,
o combustível fóssil, o petróleo, e transforma ele em um material energético, tá? Sendo um elemento fundamental não só para a vida humana, tá? É fundamental não só para a vida humana a energia, como também para a produção industrial e o desenvolvimento da sociedade moderna. Esse parágrafo aqui e aquele parágrafo lá, aquelas duas linhas daquele parágrafo, eu vou pedir para vocês copiarem, mas não pode ficar despreocupado que depois eu vou postar no grupo, tá? E aí, né, como a gente já viu, a sociedade usa diversos recursos para obter energia. Atualmente, o combustível fóssil são a principal fonte de energética utilizada no mundo. Juntos, petróleo, carvão, mineral e gás natural correspondem ao quê? A 80% da matriz energética no mundo. Olha como os países são dependentes do combustível fóssil. Só que aí, lembre-se da questão sustentável. O combustível fóssil tem alto valor de combustão para gerar energia, né, gente? Tanto para combustível dos transportes, quanto para gerar energia elétrica. O problema, né, vai estar onde? Nos impactos ambientais. Então, o combustível, além também de um outro grande problema, é que os combustíveis fósseis são finitos. Eles não têm tantas reservas no mundo assim. Então, vai chegar um determinado momento que ela vai o quê? Acabar. E aí, quando essa fonte de energia acabar, como que vai ficar, gente? Opa, vai parar a produção, a cadeia produtiva? A vida humana vai parar, né? Que a gente vai ter energia elétrica mais? Como que vai ser? Os carros não vão funcionar? Pois aí entra as questões sustentáveis, que as ideias, né, de estudiosos para criar soluções para o fim do uso de combustíveis fósseis. Então, o que seria combustível fóssil? O combustível fóssil são restos de animais e de plantas que há milhões e milhões de anos, tá, foram se formando em o que nós chamamos de bacia sedimentar. Como que é essa bacia sedimentar? Vou fazer aqui por cima, tá, gente, do desenho, mas depois eu apago. Então, nós temos assim, por exemplo, um relevo mais alto e aqui um relevo mais baixo e um relevo mais alto. Essa parte mais baixa aqui, nós chamamos de bacia sedimentar, é como se fosse um balde. Pensa num balde, numa bacia, né? As paredes do balde seria o relevo aqui, ó, tá? Mais alto. E a parte mais baixa, tá vendo? Né, formando quase que um vale, é a parte da bacia, né, o fundo do balde. E aí, todos os sedimentos que tem nas áreas mais altas, que é o relevo mais alto, vão ser levados, carregados pela água da chuva, né, pelo vento, né, todos que nós chamamos de sedimentos. Seria como se fosse, entre aspas, tá, o lixo da natureza, vamos dizer. Então, tudo que está na parte mais alta vai cair para a parte mais baixa. Onde que está a parte mais baixa? O fundo do balde, que é o fundo da bacia, aqui, ó, é esse relevo mais baixo. Então, aí vai sendo depositado ali os sedimentos. E o que compõe esses sedimentos? Restos de animais, plantas, cascalho de rocha, né, tronco de árvore, enfim, uma infinidade aí de sedimentos da natureza. Tá? Esses sedimentos vão ser carregados para o fundo e aí eles vão sendo depositados assim, ó, em camadas, né? Com o passar do tempo, essas camadas devido à gravidade, o peso desses materiais, vai pressionando os materiais mais embaixo. Então, vai cair um pouquinho aqui, um bocadinho aqui, um bocadinho. Então, vai criando camadas, vamos dizer assim, camadas de lixo da natureza, tá? E esse lixo que vai sendo, nós chamamos de compactação, então vai compactando. Isso não é da noite para o dia, tá, gente? Estalar do dedo,
já aconteceu. Não, isso acontece todo dia, toda hora. E há milhares e milhares de anos, de acordo que aquilo vai acontecendo, né, vai sendo depositado, vai criando o que nós chamamos de acúmulo aí de sedimentos na bacia sedimentar, tá? E esse acúmulo vai gerar o que nós chamamos, depois, com o passar dos anos, vai gerar líquido, tá? Uma parte líquida, e também vai ficar mais pastoso, líquido, ou gasoso, tá? Líquido, gasoso e sólido, que é igual vocês estudam em ciências, tá? Então, esse material que foi depositado aqui há muitos e muitos anos, milhões e milhões de anos nessa bacia, o que vai acontecer? No determinado momento dos anos, né, ele vai entrando em decomposição, e essa decomposição vai ter fases dessa decomposição, que nós chamamos desse material, vai se transformar em líquido, gasoso ou sólido. É aí que nós chamamos, aí é utilizado esse material, né, tanto líquido, quanto gasoso, quanto sólido, para o quê? Como combustível fóssil. É o que nós chamamos de combustíveis fósseis. Então, é utilizado do combustíveis fósseis, ou seja, onde veio esse combustível fóssil? Lá da bacia sedimentar, que foi depositada milhões e milhões de anos sedimentos, e esses sedimentos entrou em quem? Decomposição. Essa decomposição de milhares de anos virou em três formas da matéria: líquido, sólido e gasoso, tá? E esse material, como são restos de animais, restos de plantas, ou seja, viraram fósseis, né? Igual fósseis dos dinossauros, né? Então, fósseis. Aí nós temos a parte líquida, que é o petróleo. Ele nem seja ser tão líquido, é pastoso. Então, vocês já podem imaginar como que é o petróleo, por que ele é preto. Por quê? Porque é uma quantidade de sedimento muito grande há milhões e milhões de anos. Entrou em decomposição, ficou pastoso. E nessa ele tem a cor escura exatamente porque são depósitos de sedimentos. Então, a forma pastosa, líquida. E aí a gente vai ter aqui na próxima página, a gente vai ver a forma gasosa, que é o gás natural. E também a forma sólida desse combustível fóssil, que é o carvão mineral, tá? Todos esses três tipos de materiais, de recurso natural que foi tirado, né, da natureza, é chamado de combustíveis fósseis. E é o que é mais... Por que ele é o mais utilizado, gente? Porque a capacidade de combustão é muito alta, né? Então, o que facilita aí a produção de energia, tá? Quanto maior a capacidade de combustão, maior a capacidade de gerar o quê? Energia, tá? Quando a gente fala em energia, a gente sempre lembra lá do Homem da Caverna quando fez o fogo, né? Então, por isso que a gente associa a energia a fogo, né? Luz, tá? Só para contextualizar aí para vocês. Então, o petróleo ele é responsável por cerca de 1/3 da energia que movimenta o mundo. Por quê? É um material altamente inflamável e um material muito utilizado, né? Por que não utiliza outra coisa? Vai utilizar combustível fóssil, que um dia pode acabar, que nem todo lugar tem essa bacia sedimentar aí que você ensinou, professora. Por que não utiliza outro material? Sim, é exatamente isso que os estudiosos, né, têm buscado apresentar para os países, né, os empresários, né, para passar a utilizar o que? Outros tipos de materiais menos impactantes para a natureza. Por quê? A queima desse combustível fóssil vai gerar gases tóxicos, vai poluir o ar, que é o principal problema dele. Outro problema está também no vazamento, né? Porque na natureza,
né? O vazamento dele na natureza, desse material, pode causar também problemas, graves problemas ambientais, principalmente no caso do petróleo, que é líquido, né? Ele entrando em contato, por exemplo, o petróleo só é encontrado em mar? Não, ele também é encontrado em terra. A gente vai ver aqui no mapa mundi aqui, daqui a pouquinho, que o petróleo também é encontrado, né? Essas reservas de combustíveis fósseis também é encontrado em terra, tá? No caso, o petróleo. Ah, professora, mas o petróleo, o gás natural e o carvão mineral são encontrados juntos na mesma bacia sedimentar? Não, nem sempre, tá? Então, a gente vai ver ali que a concentração maior de carvão mineral não está, não necessariamente junto com as maiores reservas de petróleo. Já o gás, aí sim, o gás natural ele é encontrado mais próximos do petróleo, tá? Então, vamos lá. A matéria-prima, né, é fundamental para a vida moderna, de hoje, componente básico de milhares de produtos. Então, além dele fornecer energia, ele tem também os seus derivados, tá? Então, nós temos lá o petróleo, nós chamamos de petróleo bruto, que é aquele bem, né, acabou de tirar da natureza, tem que ser o que nós chamamos de refinado. Por isso, nós vimos aquelas plataformas, vou colocar aqui, ó, na internet para vocês, ó, plataformas de petróleo. Vou mostrar para vocês aqui o que a plataforma de petróleo faz, tá? Tanto em terra quanto, né, em mar, tá? Olha aqui, ó. Essa aqui é a parte onde ela está da água que a gente vê. Mas ela, olha só, ela vai até lá ao fundo do mar, né? Na parte do solo e vai perfurar até chegar aonde está a reserva do petróleo, né? E como que eles descobrem isso? Com o estudo, né, do solo, do relevo do oceano, também da parte terrestre. Aí eles sabem aonde tem reserva de petróleo, tem sondas também. Então, eles perfuram lá, tiram o petróleo, né? O petróleo vai sair por pressão, né? Porque é uma bolsa protegida por rochas. Se perfurar aquela rocha, aquela bolsa vai o quê? Estourar. Só que ela não estoura, não esparrama. Eles têm um tubo, né? Igual um cano que vai até lá naquela bolsa. O petróleo, como aquela bolsa furou, entrou ali, o que vai acontecer? É igual quando a gente está enchendo uma bexiga, uma bola de soprar. Quando a gente está enchendo, o único lugar que a boca da bexiga está é a nossa, né? É o único local. Então, quando a gente para de encher, se a gente parar de encher e não apertar o ar da bexiga, o que vai acontecer? Aquele ar que você acabou de encher a bexiga vai voltar para dentro da sua boca, né? É o único veículo. No caso, é mais ou menos isso. A plataforma vai perfurar lá essa bolsa de onde está o petróleo, e é o único veículo onde essa bolsa vai sair com pressão, no caso, o petróleo, o líquido vai sair, é por esse cano, tá? Para não derramar tudo no mar. Aí não adianta nada. Como é que eles vão tirar esse material? É como se fosse uma agulha. Vai lá dentro e puxa. Aí, quando chega esse petróleo na superfície, na parte ali da plataforma, o que eles fazem? Olha aqui, ó. O que eles vão fazer? Eles têm essa torre aqui. Eles pegam aquele petróleo que entra numa tubulação, aí nessa tubulação ele vai para uma área de refinaria. Por isso que nós chamamos de refinaria de petróleo, porque ele queima o petróleo, tira os seus derivados, limpa o petróleo, tira os derivados dele, gente. É quando está limpando o petróleo, tira muitos sedimentos. Mas para tirar os sedimentos, que ele é muito grosso, muito sujo, é preciso refinar. Isso que se chama refinaria, refinar, tirar os sedimentos, tirar as sujeiras, impurezas e deixar esse petróleo mais leve. Aí nós temos os derivados, que a gente utiliza como energia. No caso, nós temos aí a gasolina,
a querosene, o óleo diesel, gás de cozinha, lubrificantes, parafinas, asfalto, ceras e plástico. Não dá para você pegar aquele petróleo bruto e simplesmente, vou fazer um plástico. Vou fazer uma gasolina, vou pegar esse petróleo aqui e vou jogar dentro do meu carro. Gente, isso não pode, então você tem que pegar e refinar, ou seja, limpar as impurezas. Lembra que eu expliquei para vocês que o petróleo ele é formado por depósito de sedimentos. É a parte líquida, a parte pastosa, né, da decomposição desses sedimentos. Então, o problema é que, como eu falei com vocês, é responsável por grandes problemas ambientais. Primeiro, qual o principal deles? A possibilidade de contaminação em mar quanto em terra. Em terra vai contaminar o quê? O solo, né? E aí ferrou. A gente teve um desastre ambiental no Brasil que foi na praia, mas dá para vocês terem ideia como que é esse derramamento de petróleo em terra, tá? Eu vou colocar aqui derramamento de petróleo no Nordeste. Foi no Nordeste brasileiro. Não sei se vocês lembram das reportagens, né? Que houve derramamento de petróleo em mar e a maré, né, o mar vai trazendo para as praias do Nordeste brasileiro. Olha aí, ó, tá vendo? Olha como é que ele é escuro, né? E não dá para fazer nada com ele assim, dessa forma. Tem que pegar e refinar, limpar. E aí ele contaminou o solo aqui da praia, tá vendo? Algumas espécies de árvores, de vegetação e de animais que vivem aqui na praia não vai sobreviver com esse material aqui na praia, tá? Outra contaminação também é em mar, como vocês podem ver aqui uma fotografia no livro de vocês, tá? Mostrando a contenção, tá vendo? Trabalho de contenção. Essa linha aqui que vocês estão vendo aqui é tipo como se fosse uma borracha. Ele está tentando segurar o derramamento do petróleo que ocorreu por causa desse navio no mar, né? Houve um vazamento do petróleo no mar e aí eles estão tentando conter, mais ou menos o que aconteceu aí com a praia do Nordeste brasileiro. Outra coisa também que vai de acontecer, né, esse derramamento, né, é a mortandade, né, a contaminação das águas oceânicas, destrói os organismos aquáticos e a morte de vegetais marinhos, diminuindo a oferta de oxigênio, porque esse petróleo é tão grosso que ele ocupa as áreas das moléculas de oxigênio que tem na água. Então, o peixe vai o quê? Morrer sem oxigênio, né? E aqui, o segundo caso, né, de impacto ambiental relacionado ao petróleo é quando há queima desse petróleo, dos seus derivados, né, provoca, né, principalmente a gasolina, o óleo diesel, provoca a combustão, lança na atmosfera gases de efeito estufa. Que gases são esses? O gás carbônico, né? O gás carbônico é muito prejudicial aí, em excesso, tá, gente? Em excesso, o planeta não consegue fazer todo o processo do efeito estufa sem prejudicar, sem aumentar muito as temperaturas. Então, com o elevado e acelerado liberação de CO2 para a atmosfera, olha quantos carros nós temos no mundo, né? A liberação, quantas fábricas, liberação de gás carbônico, né, para a atmosfera, vai gerar, deixa eu desenhar aqui mais ou menos para vocês, vai gerar uma camada espessa, né, de poluente. A nossa Terra já tem, vocês estudaram isso ano passado, que ela possui várias camadas de ar, né, que é a camada de atmosfera. Essas camadas é para proteger a Terra dos raios ultravioletas do Sol e também para ajudar no aquecimento da Terra. Porque ela absorve alguns raios, do Sol e mantém a Terra aquecida para a gente ter uma temperatura boa para sobreviver, senão a Terra seria muito fria.
Isso nós chamamos de efeito estufa, é uma estufa. É igual o forno, né? Você mantém lá o fogo ligado, brando, para poder, né, baixinho, para poder cozinhar determinado alimento. É mais ou menos isso, é para manter a gente aquecido. É lógico que a gente vai precisar aí das calotas polares para poder controlar a temperatura. É aí que entra o problema da liberação excessiva do CO2. Porque essas camadas, elas também filtram o ar poluído da Terra. Tudo que é poluído da Terra, do ar, é levado para a atmosfera. Lá na atmosfera, o que vai acontecer? As camadas vão limpar o ar, né, para a gente, mandar o ar limpo para a gente, tá? Só que quando libera muito CO2, muito gás carbônico para a atmosfera, as camadas da Terra não conseguem ter tanta velocidade a ponto de trazer o ar limpo para a gente com muita rapidez. E aí acontece o desequilíbrio do planeta em termos de temperatura, em termos de poluição do ar, da nossa respiração, etc. Isso que nós chamamos de aquecimento global. É o aceleramento do efeito estufa, tá? Aqui, gente, aqui nós temos o mapa dos maiores produtores mundiais de quê? Petróleo. Observe, ó, nós temos os Estados Unidos, Canadá, o México, a Venezuela, o Brasil, tá? Vários países aí no mundo. Mas o local no mundo onde mais produz petróleo é esse aqui, ó, que eu vou circular, que chama-se Oriente Médio, né, que fica no continente asiático. É a área onde você tem maior reserva de petróleo no mundo. E ele não fica no mar, fica em terra, tá? No Brasil, o nosso petróleo vai ficar aqui, ó, no mar, as nossas reservas. Já nos Estados Unidos, tem reserva em terra, né, que o Alasca pertence aos Estados Unidos, né? Tem reserva em terra, como também tem reserva aqui no caso do México, Golfo do México, onde os Estados Unidos tira petróleo, que é o Golfo do México, é em mar, tá? Então, como vocês podem perceber, como tem em mar, como também tem em terra. E outro combustível fóssil, que é agora a parte sólida que eu falei com vocês, é o carvão mineral, né? O carvão mineral, que é uma rocha sedimentar, tá vendo? Ó, rocha é a parte sólida, orgânica, porque foi derivada de materiais orgânicos, restos de animais, de plantas, de coisas orgânicas, material orgânico da natureza, que foram jogados fora. Encontrada em bacias sedimentares. As maiores jazidas carboníferas, né, de carvão mineral. Ah, lembrando, não confunda carvão mineral com carvão vegetal, que é aquele que utiliza na churrasqueira, tá, gente? Carvão vegetal é carvão que utiliza na churrasqueira, é de tronco de árvore. Agora, carvão mineral é de minério, tá? Estão situadas em zonas temperadas, tá vendo? Mas no hemisfério norte. Tá vendo como é que não fica muito próximo aí do petróleo mesmo, das reservas de petróleo? É difícil acontecer, mas pode acontecer de estar próximo do petróleo, mas a maioria não. O carvão mineral é utilizado para produzir o quê? Eletricidade. O petróleo, você já tira os derivados dele e utiliza para o transporte, né? Como a gasolina. Já o carvão mineral não tem jeito, é utilizado mais para eletricidade. Igual os trens. Lembra das Maria Fumaça, dos trens? Eles utilizavam o carvão mineral. Aí, por isso aí, aquela fumaça, né? Ou seja, é uma forma de combustível, mas hoje não utiliza mais, porque o carvão mineral é altamente, quando ele é queimado, assim como o petróleo, altamente poluente, tá? Então, ele foi utilizado também para gerar energia para as fábricas no início da Revolução Industrial,
tá? A Revolução Industrial que aconteceu, a primeira Revolução Industrial aconteceu lá na Inglaterra, na Europa, eles tinham muitas reservas, como eu falei, a Europa fica no hemisfério norte, ó, nas zonas temperadas, e aonde tem muita reserva de quê? Carvão mineral. O que eles tinham para gerar energia era o carvão mineral, como reserva. Eles não tinham petróleo, né? Então, o que eles fizeram? Pegaram o carvão mineral, jogaram nas fornalhas e transformaram aquele calor em energia elétrica, tá? Principalmente para ligas metálicas, ou seja, para fazer o aço, nas fábricas, nas siderúrgicas. Atualmente, os maiores produtores que têm maior quantidade de reserva de carvão mineral no mundo é a China, os Estados Unidos, Índia, Austrália, Rússia, Alemanha e África do Sul. Simone, cadê o Brasil? Não está? Então, o Brasil tem reserva de carvão mineral, mas muito pouco, né? Lembrando que o Brasil fica no hemisfério sul e é de zona tropical. Já o carvão mineral, as maiores reservas estão onde? No hemisfério norte e de zona temperada. Então, a queima desse carvão... Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho. A queima desse carvão mineral aí vai gerar muitos problemas de impactos ambientais. E a queima desse carvão, né, nas indústrias, ela é feita na termoelétricas, né, para gerar energia através do calor, né? Você pode gerar energia através da água, você pode gerar energia através do calor do sol, você pode gerar energia do vento. Nesse caso aqui, gera-se energia transformando o carvão em energia, calor, em eletricidade, ou seja, nas termoelétricas. Causa graves impactos socioambientais por causa da emissão de quê? Materiais particulados e gases poluentes, dentre os quais destacam-se quem? O gás carbônico, o dióxido de enxofre, né? Óxido de nitrogênio. Isso aqui, gente, essa combinação de dióxido de enxofre, SO4, gás carbônico, CO2, e óxido de nitrogênio, ON2, gera o que nós chamamos de chuva ácida, quando entra lá em contato com a atmosfera, com as gotículas de água, com H2O que tem na atmosfera, a combinação desses elementos químicos que são liberados em forma de gases, quando chega na atmosfera, eles entram em choque e eles combinados juntos gera chuva ácida. E pode o quê? Tornar o solo ácido, a água ácida, alterar a biodiversidade daquele local onde choveu, chuva ácida. E outros impactos negativos é a corrosão de estruturas metálicas, até mesmo de estátuas, né? São a chuva pode corroer. Outra forma de energia, tirando aí tirando essa parte aí de falar da parte sólida, né, dos combustíveis fósseis. Se a gente falar dos combustíveis, continuando falando de combustíveis fósseis, nós vamos falar aqui da parte em forma de a parte gasosa. Então, nós falamos da parte líquida e pastosa, que é o petróleo, da forma sólida, que é o carvão mineral. Agora, nós vamos falar da forma gasosa, que é o gás natural. O gás natural, ele é um combustível fóssil originado da decomposição de matéria orgânica, tá vendo? Da mesma coisa, fossilizada ao longo de milhões de anos. Em seu estado original, é composto principalmente de metano, gente. Quando o gás natural é queimado, né, ele libera um outro gás, que é chamado metano. Esse gás metano por exemplo, quando a gente pega restos de comida, restos de casca de coisas que a gente descasca, se você colocar ele
esse lixo orgânico dentro de uma sacola, tampar, ou dentro de uma vasilha mesmo, e tampar por um tempo, depois que você tirar ali, vai ter liberado esse gás, chamado gás metano. É da decomposição de matéria orgânica, tá? Por exemplo, as fezes dos animais, do gado, que nós chamamos de esterco, gera metano, né? Então, esse gás metano também é poluente, mas é menos poluente do que o gás carbônico, tá? Por isso, muitos países preferem usar aí o gás natural. Só que o gás natural também contribui aí para o aquecimento global, assim como o petróleo, gás mineral, carvão mineral, também é utilizado para as termoelétricas, né? Mas ele é menos poluente, tá? No entanto, seu aproveitamento energético também causa impactos indesejáveis no meio ambiente, principalmente o principal deles é o grande volume de água consumido para resfriar o sistema central de termoelétrica. Na termoelétrica que utiliza gás natural, para resfriar aquela termoelétrica, que a combustão é muito grande, é preciso uma quantidade de água muito, muito grande. Tá? E o gás natural, ele queima muito rápido, então você precisa de grande quantidade também. Os maiores produtores no mundo, com as maiores reservas, Rússia, Irã, Estados Unidos, Arábia Saudita, Canadá e China, são os principais produtores de gás natural. Mas lembrando que o Brasil não tem? O Brasil tem reservas muito pequenas, mas como o Brasil tem pouca reserva de gás natural e precisa, assim como o Brasil, como diversas partes do mundo, todo mundo precisa de uma diversidade de energia, porque se acabar uma, você tem outra, né? Você tem outra fonte. O Brasil compra gás natural da Bolívia. Se vocês quiserem escrever aqui também, ó, na América Latina, Bolívia. Puxa uma setinha aqui, ó, escrevam. América Latina, Bolívia. Uma das maiores reservas aí da América Latina. E aí vem as soluções. Uma das soluções para diminuir os impactos ambientais aí da utilização das fontes de energia, tanto das fontes de energia quanto dos recursos naturais como matéria-prima, né? Essas formas de utilização, aí a gente entra como fontes renováveis e alternativas de energia. O Brasil utiliza uma energia limpa, que a nossa maior fonte de energia elétrica é a água. Nós utilizamos a água para gerar energia para energia elétrica, que é o que faz mover nossas fábricas, nossas vidas. Já em termos de combustíveis para o transporte, nós utilizamos o quê? O petróleo, assim como o mundo inteiro, a nossa maior matriz energética. Em termos, mesmo nós temos uma grande quantidade de potencial hidrelétrico, né, que é a utilização de água para gerar energia, o Brasil tem a sua maior usina, ela é binacional, que é a usina Itaipu. Por que ela é binacional? Porque divide com quem? Com o Paraguai, né? Os dois rios brasileiros, o Rio Paraná e o Rio Paraguai, se encontram e aí eles construíram uma usina hidrelétrica, né, que divide energia tanto para o Paraguai quanto para o Brasil, né? Mas existe outras fontes de energia no Brasil. Como eu falei com vocês, se faltar uma, tem outra. E é o que acontece quando temos... tá. Essa usina Itaipu, gente, ela fica no sul do Brasil. O Brasil consome mais energia por causa do tamanho do que o Paraguai. Então, o Paraguai, a energia que ele não usa, ele vende para o Brasil. No caso, quando há seca, né, a diminuição de chuva e aí a diminuição de volume de água do rio, o que acontece? O Brasil aciona, liga as suas termoelétricas para poder continuar fornecendo energia para a gente, energia elétrica. Senão a gente vai ficar sem energia elétrica, né? Então, para suprir essas necessidades, na falta da energia hidráulica, aí utiliza a termoelétrica. Lembrando que a termoelétrica utiliza
combustão, queima, fogo, tá? Termoelétrica utiliza queima, fogo. E utilizar fogo é queimar, liberar o quê? Gases poluentes para a atmosfera. Então, tenta-se utilizar o menos possível, mas quando não tem jeito, tem que utilizar a termoelétrica para continuar fornecendo energia, senão o país para, né? Existem outras hidrelétricas no Brasil e também outras termoelétricas, tá? A hidrelétrica é uma energia renovável, porém, ela cria impacto ambiental também. Por que é renovável? Porque ela não polui aquele rio, né? Mas ela também é um impacto ambiental. Por quê? Para construir, igual vocês estão vendo no livro de vocês, essa energia elétrica, essa barragem, tem que ter um desmatamento muito grande no entorno por causa do alagamento que vai acontecer. Por quê? A barragem que vocês estão vendo aqui vem o rio, né? Essa barragem vai segurar o rio. Então, de acordo que ele vai segurar o rio, por que ele está segurando? Porque ele vai soltar a água aos poucos aqui, porque aí a água vai sair com pressão. É como se eu tampasse a mangueira, né? Que é a mangueira do jardim, né? Que a gente molha o jardim. Se você tampar com o dedo assim, e na hora que você solta, tira o dedo, ela sai com muita pressão. É exatamente isso. Então, essa água ela vai entrar aqui com muita pressão, porque a barragem vai soltar aos poucos essa água do rio aqui de cima. Então, aqui eu tenho pouca movimentação de água. A água muito lenta, né? Porque está mais parada. Já aqui a água vai ser mais forte, com mais pressão, por causa das turbinas. Ela está saindo com pressão e vai fazer as turbinas girarem. E aí ela vai ser liberada como fosse uma cachoeira. Só que essa área daqui, gente, aonde a água está represada, vai acontecer o quê? Alagar no entorno. Ela vai subir o seu nível e vai alagar. Então, aonde ela alagar aqui, os ribeirinhos também têm que ser retirados, as pessoas que moram aqui, além também do desmatamento que é feito para a construção dessa barragem. Tá ok? Então, esse é o grande impacto ambiental aí das hidrelétricas. No caso no caso, em termos de energia, é uma energia limpa, mas em termos de impacto ambiental, ela causa grandes impactos aí. Outro tipo de energia utilizado, que é termoelétrica, fogo, termo lembra de fogo, são as usinas nucleares. O problema da usina nuclear, que ela utiliza urânio, tá? Enriquecido. Eles pegam urânio e aquecem. Urânio é um mineral também, é tirado de uma rocha, e que ele é igual um carvão mineral. É aquecido e quando ele aquece, ele gera uma energia muito grande. Um fogo que fica muito tempo queimando, tá? E aí gera muita energia. Quanto mais esse fogo ficar aceso, mais gera energia. Só que tem que ser uma pequena quantidade, porque qualquer coisa que aconteça, essa energia do urânio aqui, ó, ela aquece, né, a água dos tanques com muita facilidade, então a água fica fervendo e que gera esse vapor da água fervendo é que faz as turbinas girarem. Pensa bem o calor que deve ser, gente. A água borbulhando, o vapor dessa água que faz as turbinas girarem e gerar energia. O grande problema do urânio é que também ele acaba, né? Assim como o combustível fóssil, um dia vai acabar, e a natureza leva muito tempo para repor. Outro grande problema, né? É uma energia limpa, tá, gente? Ele é menos poluente. Mas pior dos problemas do urânio é que ele é altamente destrutivo, explosivo, uma capacidade explosiva muito grande. E a explosão dessa usina nuclear, né, de urânio, gera um material radioativo que causa o quê? Câncer, mata diversas espécies de animais, de plantas ao seu redor. Como aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, e também aconteceu em Fukushima, no Japão, devido a um terremoto, houve a explosão, a instabilidade desse material, explodiu a usina, liberando aí material radioativo e também destruindo toda a usina. No Brasil, nós temos essa fonte de energia, tá?
Fica numa cidade do Rio de Janeiro, a cidade do litoral do Rio, é uma cidade litorânea, chamada Angra dos Reis, e lá tem duas usinas prontas, que é Angra 1 e Angra 2, mas Angra 3 está sendo construída. É onde nós temos reserva aí de urânio, tá, gente? É pequena, é pouquinha, mas temos. Então, é uma outra forma aí que, se acabar a energia elétrica no Brasil, aciona as termoelétricas. Ou usa carvão, ou usa petróleo. No caso do Brasil, usa mais o petróleo, porque falta carvão. Ou, no caso, as usinas nucleares. Mas tem esse problema. Agora, todas essas energias que eu falei com vocês, causam muitos impactos. Agora nós vamos ver as que causam menos impacto. Nós chamamos de fonte de energia alternativa, fonte de energias renováveis. Essa que eu falei com vocês, elas não são renováveis. No caso, a de combustíveis fósseis, né, que vai para as termoelétricas, elas não são renováveis. Já as usinas já aquelas que são renováveis, é o que utiliza a água, a solar, a que utiliza vento, que é a eólica, a maremotriz, que utiliza as marés, tá? A geotérmica, que vai utilizar o calor da terra. Então, essas são chamadas de renováveis, que a natureza dá para a gente e a gente utiliza assim, ela repõe muito rapidamente. Então, são chamadas de renováveis. Como a gente utiliza muita energia para fazer a nossa vida moderna, né, alimentar o nosso consumo, a gente precisa estar usando essa energia renovável para quê? Diminuir o impacto ambiental, pensando nas gerações futuras, mas, ao mesmo tempo, produzindo, fazendo a economia funcionar, né, a cadeia produtiva. Com as demandas ambientais, acordos firmados entre os blocos econômicos, o objetivo é encontrar formas o quê? Sustentar e produzir energia. E aí a gente vai destacar aqui como o principal uso de energia solar e eólica, é uma energia infinita, né, do sol e do vento. Só que vai depender, é claro, do local, né, e dos equipamentos, que é o grande problema da implementação desse tipo de energia, né, de usar esse tipo de energia inesgotável, que é os equipamentos para gerar essa energia. No caso da energia solar, utiliza esse equipamento aqui, que são placas solares de luminosidade, né? Essas placas fotovoltaicas, né, chamadas fotovoltaicas, elas absorvem a energia do sol e depois ela converte essa energia em energia elétrica, que armazena em bateria, né? E de acordo com o que ela for usando, né, a gente for usando, ela vai acabando, aí vai se renovando. Como é uma fonte inesgotável, pode ser feito por muitas vezes, tá? No caso do Brasil, nós temos uma capacidade de energia solar mas muito grande, né? Mas utilizamos apenas 1%. Por quê? Essa tipo de heliotérmicas, né, que chamamos, ela é muito cara, esses painéis solares, muito caros. Então, a tendência é tentar baratear o máximo possível para que vários países utilizem o máximo de energia alternativas para evitar e diminuir os impactos ambientais. Os países que mais utilizam energia solar são Espanha, França, Alemanha, Arábia Saudita e China, né? Entre outros. Eles criam fazendas solares, lugares de campo, né, de fazenda, eles criam essas placas solares que vocês viram aí no livro de vocês. No Brasil, né, a gente utiliza pouco os preços, né, a queda dos preços dos painéis solares, a demanda crescente por energia limpa, essa energia renovável, acompanhado de políticas governamentais para incentivar a expansão de captação de energia solar, estão levando ao aumento de número de fazendas solares. Então, outros países têm aumentado o número dessas fazendas, o número de locais com esse grande número de painéis solares, como é o caso da Alemanha, da China, Dinamarca, Portugal. O Brasil é o país com maior
taxa de radiação solar. Olha aí, maior taxa de radiação solar. Mas recebendo em média 3.000 horas de insolação por ano, né? Mas utiliza apenas 1% dessa energia, devido às questões o quê? Do preço, muito caro. A outra fonte de energia, que é o caso, a energia limpa, que é o caso da eólica, que utiliza a energia do vento também, é inesgotável. Aí utiliza esses cataventos que vocês estão vendo aí, ó. Um catavento gigante. Só que vai depender do quê? Da velocidade do vento, esse equipamento também não é barato, é um equipamento caro. Os países que mais utilizam energia eólica é a Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, Índia, tá? Que vai utilizar aí esse tipo de energia. Esse tipo de energia, ele praticamente não tem impacto ambiental, tá? E há um inconveniente de irregularidade na geração de energia, em razão das calmarias, né? Às vezes não tem muito vento, então não vai gerar energia, então está sempre armazenando. No Brasil, o grande potencial eólico está no Rio Grande do Sul e no litoral do Nordeste. A maior concentração de aproveitamento de energia eólica no Brasil é na região Nordeste, tá? Destaque aí para o Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. A energia maremotriz também é um outro tipo de energia limpa, energia renovável, que utiliza as marés, né? Aí tá vendo isso aqui, gente? Esses equipamentos aqui são barragens que ela armazena aí a água da maré e quando ela sobe, ela armazena essa energia de subida e descida da maré, né? Subida e descida. Aí armazena esse movimento gera uma força que vai gerar energia. Então, essa barragem capta esse movimento, tá? Que é totalmente renovável o tempo todo. E aí nós finalizamos. Depois vai vir falar aí, né, da energia eólica no Brasil, que tem crescido muito, principalmente no litoral. O Brasil tem uma grande diversidade de energia, como eu falei com vocês. Então, é um grande potencial aí de energias renováveis, né? Não, acabando as energias dos combustíveis fósseis e a questão ainda do meio sustentável, né? Para diminuir os impactos, o Brasil vai passar na frente, se Deus quiser, né, gente? Um beijo, gente. Qualquer dúvida pode postar aí no grupo e eu vou postar o que vocês precisam copiar e as atividades.